lendo uma reportagem sobre Martim Lutero, que ele era um excelente orador. Porém, ele foi se desgostando, ficando cansado, porque o que ele falava, ele não vivenciava. E aquilo estava trazendo uma tristeza no coração, porque ele falava que as palavras eram falsas. Como você está gastando o seu tempo, a sua energia? Inconsciente, consciente, reagindo ou agindo? Então, se a gente ficar no automático, vai ser inconsciente, quer dizer, que nós vamos cometer sempre os mesmos erros, porque a gente age automaticamente. Então, nós vamos estar o quê? Reagindo às situações. E se nós estivermos presente ali, nós vamos estar o quê? Consciente. Então, nós vamos estar agindo a situações. Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, nós precisamos vivenciar as situações que nos são apresentadas naquele momento. Agir com consciência, né, com lucidez, estar presente para resolver aquele problema. Porque se a gente ficar pensando no problema que vai vir daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, nós vamos gastar uma energia desnecessária. E além disso, o que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver o quê? A ansiedade e o medo. Por isso que ele fala lá, não vos inquieteis, para que a gente não desenvolva a ansiedade e o medo. Jesus também nos disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, hoje é a nossa realidade. Qual que é o significado de hoje? É a nossa realidade. Que tudo que nós plantamos é apresentado no dia atual. Então, o dia de hoje, nós estamos colhendo o que foi plantado, não é? Nós não somos herdeiros de si mesmo. Então, o que a gente plantou ontem, nós estamos colhendo hoje. Então, o fruto da nossa colheita é a nossa realidade. Então, o que nós estamos passando hoje é fruto do que foi plantado. É o que é apresentado a nossa realidade. Porém, a nossa mente não quer viver a nossa realidade. Então ela foge. Porque ela não quer enfrentar a realidade. Não quer colher as consequências. Então, ou ela vive no passado, ou ela vive no futuro, ou ela cria personagens, para não vivenciar
a realidade. Olha lá, Joana de Ângeles. O momento atual é a síntese de tudo quanto foste, e o ponto de partida para tudo quanto serás. Então, o momento de hoje é a somatória de todas as nossas existências. Vocês sabem qual que é a diferença de vida e de existência? No momento que nós fomos criados, inicia a nossa vida, né? E vamos viver para todo o sempre, não é assim? Então nós temos uma vida, porém nessa vida nós temos várias existências. Quando nós estamos encarnados, cada reencarnação é uma existência. E a somatória de todas essas vivências é quem nós somos, né? É o que nos é apresentado no momento atual. Então, é isso que ela quis dizer lá. O momento atual é a síntese, quer dizer, a somatória de tudo quanto foste. Olha lá, ó, o mais importante, e é o ponto de partida para tudo quanto será. Quer dizer, desse momento de agora em diante, é o seu livro aberto, o seu livro em branco. É aquilo que você vai escrever. Você vai reescrever a sua história a cada momento. Você vai plantar o seu futuro a cada momento. O momento atual, você está colhendo o que você plantou ontem, né? E o momento atual, você está plantando para colher amanhã. Não é assim que funciona? Por isso, a importância do momento de hoje. Olha lá, Emmanuel, o tempo não é um rio que corre para o mar do esquecimento. O tempo é o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza, o nosso maior presente de Deus. O que ele quis dizer? Que o momento é o maior tesouro porque é uma oportunidade. A cada momento, Deus nos dá uma oportunidade para que façamos diferente, para que reescrevemos uma nova história, porque já temos a experiência do passado. Já sabemos que muitas ações não dão certo. O resultado dela nos traz ao sofrimento, nos traz a dor, não é? Então, cada momento é uma oportunidade de fazer um novo caminho. Isso quer dizer, fazer novas escolhas. E para fazer essas escolhas, nós temos que estar o quê? Conscientes, não é? E para nós estarmos conscientes, temos que estar presente no momento. Porque se nós estivermos no automático, estivermos agindo inconsciente mesmo, não vai mudar as nossas atitudes. Por isso que Joana de Ângeles nos diz que, estando presente, nós vamos racionalizar nossos atos. O que quer dizer isso daí? Que nós vamos tomar atitudes com mais lucidez, fazendo assim melhores escolhas. Olha lá, o presente é o único lugar onde a vida acontece. Toda ação é no presente.
tudo que você vai fazer é no momento atual. Todas as oportunidades é no momento atual. Porque a partir do momento que você cometeu a ação, já foi o tempo, já passou, já está no passado. Então, aquele momento atual é o momento que você tem. Olha lá, é onde a vida acontece. Joana de Ângeles. O Chico Xavier, ele nos fala o seguinte: hoje é nosso tempo de semear. O amanhã é a colheita que virá por si mesmo. Então vamos lembrar das palavras de Jesus, para a gente não se inquietar com o dia de amanhã, não é? Porque o que vai ser o dia de amanhã? Vai ser o resultado do que você plantar hoje. Olha lá. Hoje é nosso tempo de semear. Quer dizer, a ação que você fizer agora, você está plantando a sementinha que vai colher no futuro. Então, você não tem que se preocupar, que você vai colher o que você plantou. Não é? Olha lá. O amanhã é a colheita que virá por si mesmo. O ser humano perante a si mesmo. Então, olha lá, quando a gente está vivendo o dia presente, você está perante quem? A si mesmo, não é? Você não tem que enfrentar a sua realidade. Se você está consciente ali, se você está presente, você tem que conviver com a sua realidade. Então você vai estar presente à sua realidade. Então, olha lá, auto-encontro, quer dizer, o encontro consigo mesmo. Aí você tem que fazer o quê? Autoaceitação. Nós precisamos aceitar a nossa realidade. Para poder fazer o quê? Para poder trabalhar a nossa realidade. Não é isso? Não é uma página em branca? Não é uma oportunidade de mudar o futuro? Então, qual que é o primeiro passo para você mudar o futuro? Encarar a sua realidade. Estar ali presente. Estar consciente. E aí você vai saber o que precisa ser mudado, o que tem que ser transformado. Mas, como você é fruto de toda a somatória da sua existência, você tem que aceitar quem você é. Aceitar as suas o quê? Imperfeições. E, aos poucos, ir trabalhando. É um passo de formiguinha. A cada dia, você vai mudando o quê? Os seus atos, os seus hábitos. Porque a mudança de hábitos vai ficar gravado no inconsciente e vai vir automaticamente uma atitude nova. Não é se não vai agir automaticamente, mas vai ser diferente, porque você mudou os seus impulsos, você mudou as suas tendências, mas para isso tem que estar consciente, tem que agir com lucidez e tem que estar presente, não é assim? Agora o pessoal do Diálogo Fraterno, né? O André Luiz, ele sempre fala que chegou o momento da gente passar de ser
beneficiário para beneficiador. Quer dizer, parar de ficar pedindo e começar a pôr a mão na obra, né? Começar a trabalhar. Então, olha como é importante estar presente no momento, estar focado no que você está fazendo. Quando a mudança de foco acontece, a mudança de foco acontece quando a pessoa deixa de olhar apenas para si mesma e passa a se voltar para o outro. Então, quando eu fui escrever isso daí, me veio na cabeça sempre o pessoal do diálogo fraterno. Olha a importância da pessoa do diálogo fraterno estar presente. Porque eu vou dar exemplo do que acontece comigo. Como eu estou muito acelerado, a pessoa fala comigo, parece que eu fico pensando mais na resposta que eu vou dar para a pessoa do que ouvindo realmente o que a pessoa está falando. Não é assim? Então, quando a pessoa quer se expressar, não é só as palavras. Que quem está no diálogo fraterno sabe que geralmente ela fala algumas coisas, mas não é o que ela realmente queria dizer. Então nós temos que estar presente ali para captar o que a pessoa está querendo se expressar, o que ela está querendo dizer. Então a gente tem que estar sentindo o que a pessoa quer nos passar. Para isso, temos que estar ali presente, focado, para a gente ver toda a situação que nos é apresentada. Não é assim? E como você está focado na outra pessoa, você esquece de si mesmo. Então você esquece dos seus problemas, para de ter aquele pensamento fixo, de sempre pensar na mesma ideia, né? Então já também é uma bênção para você, né? Então quando a gente ajuda, nós também somos ajudados, né? Então, com isso, ela se concentra no momento presente e na realidade, né? Você tem que estar ali vivendo aquela realidade do que está acontecendo, você tem que estar presente, você tem que estar consciente, saindo da estagnação e entrando em uma ação útil. Então, o que acontece? Como nós estamos ajudando alguém, esse sentimento de ser útil nos traz uma alegria muito grande. Porque essa sensação preenche o nosso ser. Porque é um sentimento que enriquece a alma. Então é uma alegria verdadeira. Então quando a gente ajuda as pessoas, nos traz um bem-estar, uma sensação agradável, porque a gente sente assim, nossa, com uma pequena palavra, pude modificar, pude conduzir uma pessoa para um outro caminho, e a pessoa conseguiu caminhar por si só. Então você tem aquele sentimento, aquela alegria de ter podido ser útil, né? Isso é muito importante. Olha lá, que preenche o vazio causado pela falta de movimentação. Olha lá, olha a pessoa que é o beneficiário, fica lá sentado, estagnado, alimentando o mesmo sentimento de vitimismo, ou realimentando o problema, revivendo o problema, não é? Então ele sente aquele tristeza, aquela energia baixa, né? Fica lá na estagnação. E quando a gente é útil, nós sentimos aquela alegria de poder servir.
Então, de noite, nós temos que nos perguntar, né? Passei pelo dia ou vivi o dia? Né? Santo Agostinho nos ensinou a refletir sobre o nosso dia à noite, né? Fazer a autoanálise de como foi o dia. E aí, nós passamos o dia pelo automático ou nós vivenciamos o dia? Nosso dia foi de funções, quer dizer, fui buscar o menino na escola, fiz almoço, limpei a casa, passei roupa, cozinhei, né? Foi só as funções, só o trabalho, ou nós vivenciamos aquele dia? Nós estávamos presentes, estamos conscientes em nossas decisões, ou o dia passou e você nem viu. Passou um dia, uma semana, um mês, né? Você nem teve a percepção do tempo que se passou. Por quê? Porque você estava no automático. Olha lá. O ser humano perante a si mesmo, né? O autoencontro. Automatismo, o inconsciente está no comando. Então, vai agir mais pelos seus impulsos, por suas tendências, não é? Olha lá. Imediatismo. Quando a gente está no automatismo, nós queremos as coisas como? Imediatas, não é? Você quer ser curado, mas você não quer passar pelo processo do tratamento. Você quer aprender, mas você não quer passar pelo processo do aprendizado. Então, tudo existe o que? Uma jornada, não é? Isso que nós vamos ver agora. Então, você viu que o importante é como nós vamos fazer a jornada. Como nós vamos caminhar essa jornada? Porque o fruto nós vamos plantar todo momento. Então nós vamos colher conforme nós fizermos esta jornada. Olha lá. Então quem está no automatismo, imediatismo, está o quê? Estagnado. Não progride. Porque todo dia se age igual. Você não reflete, você não vê como estão seus atos, você não tem o quê? Mudança. Você está parado, estagnado. Então, o primeiro passo é o quê? Desaceleração. É o que eu estou tentando fazer agora. Já escuto o áudio do WhatsApp no 1, vejo o vídeo no YouTube no 1, o pessoal do Diálogo Fraterno, do consultório, sempre fala para fazer a caminhada contemplativa. Isso é muito, muito importante, porque quando a gente vai caminhando e observando o que está à nossa volta, nos força a estar presente. Então, tudo que a gente for fazer, nós temos que estar o quê? Focado. Você vai lavar uma louça, arrumar uma cama, fazer um bordado, um crochê, preparar uma aula, tudo fazer o quê? Focado, estar ali presente nas pequenas coisas do dia a dia, né? E viver aquele momento, sentir o que está ali no ambiente, ter percepção do ambiente. Quando for conversar com uma pessoa, esteja presente, né? Tente perceber, tente escutar o que realmente a pessoa quer nos dizer, né?
Então, olha lá, primeiro passo, estar presente. Quer dizer, que nosso corpo, nossa mente tem que estar no mesmo lugar, né? Tem que estar presente, tem que estar consciente. Porque nós vamos expressar da melhor maneira que a nossa vontade, que é o livre-arbítrio. Então, quando a gente está presente, a gente passa a ser o quê? Protagonista. Porque você está consciente, você está lúcido, né? Olha lá. Chamado do quê? Atenção plena. Você está de corpo presente naquele momento. Então você vai estar o quê? Consciente. Então você vai estar mais lúcido. Você vai estar o quê? Sentindo tudo que está ao seu redor. Então, viver o presente é a cura. Porque deixamos de viver no passado, assim, evitando o quê? Trabalhando o quê? A depressão, não é? A nostalgia. Quem vive no passado, vive deprimido, não é? Quem vive no futuro, está com ansiedade, com medo. Então, estando no presente, você tem que enfrentar o quê? A sua realidade. Então, você tem que trabalhar o quê? Os seus conflitos, os seus impulsos, as suas tendências, não é? Tem que fazer o quê? Reforma íntima. E o mais importante, para você estar bem consigo mesmo, qual que é o primeiro passo para estar bem consigo mesmo? De autoaceitação, não é? Se você não se aceitar como você é, como você vai se amar? Não é? Não é assim? Então, autoaceitação, autoamor, você vai estar bem consigo mesmo e vai estar trabalhando a sua reforma íntima. Para terminar, eu adoro Renato Russo, e ele tem uma música que está bem com essa palestra, né? Olha lá. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, não é? Que o que passou, já passou. Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Não é isso? Você não tem mais o tempo que passou, mas tem todo o tempo para frente. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Olha a importância de fazer a autoanálise, de como você passou pelo dia, né? Se você passou ou se você viveu o dia. Sempre em frente, não é? Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Quer dizer, não gaste energia, não é? Não gaste energia pensando no futuro, pensando no passado, pensando no problema que vai acontecer daqui 5 meses, 6 meses. Não gaste energia, não perca tempo. Gaste a sua energia com aquilo que você tem que vivenciar naquele momento. Não foi o que Jesus falou? Viva o mal daquele dia? Não é isso? Então, essa música veio bem a calhar, né? Olha lá, passei 2 minutos. Muito obrigado. Se alguém tiver
alguma pergunta e eu souber responder, ficarei muito feliz. Poder além da vida. É muito legal. Vocês vão gostar. Muito obrigado, então. Que Deus nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre.